Olá, minha gente. Eu sou o professor Nelson Sartori e vou trabalhar com vocês a parte de português do edital do TJPA. Então, nós vamos começar o nosso trabalho seguindo fielmente tudo aquilo que nós vimos no edital. Então, vamos lá. Acompanhe aqui comigo. A gente vai começar a nossa brincadeirinha com a parte de compreensão e interpretação de texto. É importante você ficar bastante atento a isso. A VUNESP, ela tem um trabalho com texto bastante intenso, muitas questões que vão trabalhar o quê? A compreensão, a leitura e a interpretação. Então, a nossa primeira estrutura de trabalho, o nosso primeiro aspecto importante é de como eu faço a leitura do quê? Da parte mais importante de toda a questão. Tá? Falou assim, por quê? Porque, vejam, todas as questões do primeiro momento, não importa a matéria que você vai trabalhar até o final, ela representa o quê? Um aspecto de leitura, você vai precisar se preocupar em compreender o que está acontecendo. Só que vamos perceber alguns aspectos. Veja só, primeira coisa, falou assim, você tem que estabelecer a relação com a questão sabendo que você pode cometer um erro, certo? Falou só que você tem alguns elementos, alguns pensamentos aliados ao seu conhecimento na hora que você vai responder uma questão. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse primeiro conteúdo que nós vamos falar, que são o dos erros clássicos de interpretação. Por que são erros clássicos? Quais são os erros comuns de existir para que você possa determinar e observar dentro de uma questão, tá? Então, quando uma questão pode estar errada? Quando ela pode errar? Quando eu posso ver algum erro? Então, vem comigo aqui, dá uma olhadinha no nosso quadro. Então, vejam, quando nós falamos de erros clássicos de interpretação, o primeiro erro é o de extrapolação. Então, vamos entender o que é extrapolar? Extrapolar é quando eu apresento uma informação que não pode ser comprovada pelo texto, nem por dedução lógica, ou seja, incoerente. É quando eu vou além da estrutura, tá? Então, vamos compreender isso daí. O que significa ir além da estrutura? Então você imagine o seguinte, eu vou passar para você uma informação dentro de um texto e a partir dessa informação de dentro do texto, eu vou construir uma questão. Então, vamos simular alguma coisa? Vou simular aqui, ó, bem olho no olho com vocês. Então vamos imaginar que o nosso texto fosse o texto mais básico do mundo, o mais simplesinho. Vamos imaginar que você foi fazer a sua prova, chegou lá, qual era a questão que aparecia? Qual era o texto? Batatinha quando nasce. Imagina o nível dessa prova, uma coisa fantástica. Então ele coloca lá para você um poeminha que todo mundo conhece, não é verdade? Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração. Olha que coisa linda, você não esperava me ouvir declamando já logo na primeira aula, né? Falou assim, então vamos entender, vamos imaginar que ele passa a seguinte pergunta para você sobre esse texto. Falou, bom, a partir da leitura do texto, é possível afirmar que, então alternativa A, ele vai colocar para você assim, uma pergunta relativa a esse texto. Então vamos imaginar que a pergunta dele seja a seguinte, a partir da leitura do texto, é possível afirmar que, letra A, que o poema Batatinha quando nasce é um poema que estabelece uma relação direta e inequívoca com o desenvolvimento do texto a partir da ideia de uma menina que durante a noite vai dormir e acorda com a mão no coração pensando em Batatinha e em todas as outras coisas possíveis do mundo. Você fala, pelo amor de Deus, será que tem tanta coisa assim no poema Batatinha quando nasce? Você fala assim, poxa, mas uma relação direta e inequívoca com o desenvolvimento da batata no seu ambiente natural, associando ao desenvolvimento da mulher na fase do sono, no período que ela vai da manhã até a noite. Você fala assim, mas quanta informação? Perceba que a partir da leitura do texto é impossível você verificar todos esses elementos. O texto não traz tantas informações quanto as informações que estão na resposta que você deve avaliar. Então, se você comparar, você vai perceber o seguinte, que a resposta foi muito além daquilo que o texto oferece. Não necessariamente essa questão esteja errada, só que ela extrapolou. Ela foi além daquilo que o texto pode oferecer a você. O que é uma extrapolação? É quando o examinador viaja na maionese na primeira questão. Tá? Vamos imaginar agora o segundo item, que é o que nós chamamos de redução. Então vamos lá, pessoal, o que é reduzir? Redução é o seguinte, a informação nesse caso está no texto, mas o item não apresenta a ideia solicitada, ou seja, a ideia completa, na sua totalidade, como aparece no texto ou na questão. Então volta aqui para mim agora, vamos lá, vamos ver isso daí.
Então, voltando ao nosso poema Batatinha Quando Nasce, a minha questão era qual? A partir da leitura do texto acima, é possível afirmar que o poema Batatinha Quando Nasce é um poema que fala sobre batatinha. Você fala, pô, mas é verdade, professor, sim, mas é só sobre isso? Falou assim, como é que é possível? Falou assim, você tem que avaliar o seguinte. A resposta é certa? É certa. Então agora eu quero que você aprenda a fazer uma comparação. Quando nós vimos a alternativa A era uma extrapolação. Você tinha uma série de informações ali, além daquelas que o texto podia te oferecer. O resultado era qual? Você tinha muita dúvida. Sabe o que você mais vai ter durante uma prova de concurso? É dúvida mesmo. Então você tinha muitas dúvidas e essas dúvidas representavam para você o quê? Uma incerteza, lógico, dúvida e incerteza. Então você não sabia se essa questão estava certa ou errada. Quando a questão número 2, a alternativa B veio, ela trazia apenas uma informação do texto. Só que vejam que essa informação era absolutamente correta. Então agora você tem que comparar. Eu tenho uma questão que vai além da verdade do texto. E eu tenho uma questão que diz absolutamente uma das verdades do texto. Ela é reduzida em relação ao todo, porém ela é uma verdade absoluta. Então você compare. A extrapolação traz dúvidas, a redução traz verdade. O que vale mais? Dúvida ou verdade? Você fala verdade, ótimo, isso já permite que você elimine a alternativa A como erro. Por quê? Comparando dúvida com verdade, eu fico com verdade mesmo que ela seja pequena. Certo? Vamos agora entender o quê? Qual seria a terceira estrutura e a terceira forma de construção do erro, que é a contradição. Então vamos lá. Então olha só, marcando aqui, contradição. O item apresentará uma informação contrária do texto. Então, imagine o seguinte, volta lá para mim. Imagine o seguinte, então a questão do texto diz o seguinte. A partir da leitura do poema Batatinha Quando Nasce, é possível afirmar que ele é um poema que não fala sobre menininhas. Você fala, pera um pouquinho, mas ele fala sobre menininhas. Então a informação foi contrária. Vamos voltar à nossa questão A e à nossa questão B? Na nossa questão A, nós dizíamos que ela trazia mais informações do que o texto podia justificar. Então era uma extrapolação porque havia muita dúvida. Mas se eu comparar a alternativa A, em que havia dúvidas, com a alternativa C, em que havia coisa errada, me diga o que vale mais, dúvida ou erro? Erro, imediatamente está descartado, então eu fico com dúvida. Eu quero que você aprenda a jogar as questões fora e ir eliminando as mais erradas, porque não necessariamente você saiba a resposta certa, mas é mais provável que você consiga identificar a resposta errada e eliminá-la. Então, isso são técnicas, tá? Isso aqui é uma técnica de leitura e interpretação, não só do texto, mas da questão como um todo, tá? Então vejam só, eu eliminei a alternativa A comparada com a alternativa B, mas eu poderia eliminar a alternativa C comparada à alternativa A. Por quê? Porque eu estou estabelecendo limites entre verdades, mentiras e dúvidas. E vamos imaginar agora que eu chegaria à quarta opção, que na verdade seria o quê? A alternativa correta, tá? Em que ele diz, o poema Batatinha Quando Nasce é um poema que estabelece uma relação de rima entre menininha, batatinha, chão e coração, para poder treinar crianças, rima e ritmo. Pronto. Você fala, bom, é verdade tudo que foi falado? Sim. Quantas verdades há nessa estrutura? Que ele faz rima, ele treina a criança com ritmo e faz a criança o quê? Se tornar desinibida, treinar mais essa estrutura. Até agora, eu tinha ficado com a questão que diz que é um poema que fala sobre batatinha. Se você comparar a alternativa B, que está correta, com a alternativa D, que também está correta, você vai perceber, há duas alternativas corretas. Porém, existe mais correção na alternativa D do que na alternativa B. É isso que faz com que eu elimine a alternativa B, porque ela é uma redução, ou seja, comparando duas verdades, a menor vale menos, eu jogo fora e fico com a alternativa D de dado. O que eu fiz? Eu estabeleci uma relação com os elementos dos erros clássicos. Vamos colocar isso daqui em prática agora, tá? Como é que nós vamos fazer? Vamos estabelecer uma relação a partir de um texto de fato. Eu dei um exemplo ilustrativo. Vamos agora para o nosso quadro e vamos ver um novo poema. Esse poema agora é um poema do Ricardo Reis, que é uma personagem
tá? Ou seja, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, uma personalidade criada por ele para construir o seu texto. Então acompanhe comigo a leitura aí no seu material desse poema que diz o seguinte: já sobre a fronte vã se me acinzenta o cabelo do jovem que perdi. Meus olhos brilham menos, já não tem jus a beijos minha boca. Se me ainda amas por amor, não ames, trairias-me comigo. Você fala, nossa, que poema bacana. Então vamos lá. O que se pede de você nesse texto é o seguinte, ó, responda a questão assinalando RC se a resposta for correta, R se for erro de redução, E, erro de extrapolação e C, erro de contradição. Agora eu quero que você pegue a sua caneta e assinale tudo aquilo que eu mandar. Eu não vou assinalar aqui não, tá? Vai ficar bonitinho, limpinho, mas eu vou dizendo e vou apontar. Você vai ver o meu dedo aqui na lousa e eu vou mostrando para você o que você deve marcar. Então nós vamos trabalhar primeiro com a primeira alternativa. Lembre-se, eu quero que você me diga o seguinte: qual é a alternativa correta e quais são as alternativas que estão erradas e qual é o erro cometido. Então vamos começar com a alternativa A. Então acompanhe aqui comigo, olha só. A alternativa A diz que é um amante que encontra uma antiga paixão dos seus tempos de mocidade. Então vamos começar avaliando os primeiros elementos? Então olha aqui para mim, veja só. Aqui na lousa, olha o meu dedo indo lá para a lousa. Você tem aqui, ó, primeiro momento, um amante que encontra uma antiga paixão. Vamos ver se tudo isso é verdade? Pessoal, posso afirmar que ele é um amante? Eu faço essa pergunta. E aí você começa a ler o texto e fala, ó, professor, simples, ele fala sobre beijos, se me ainda amas, se me ainda amas por amor, não ames, trairias-me comigo. Posso dizer que quem faz parte de uma relação amorosa é amante? Fala se pode. Então é verdade que ele é um amante? Falei, é verdade. Dá pra gente provar de alguma outra maneira que ele é um amante? Basta você dar uma olhadinha nas outras questões. Lembre-se que você já respondeu, a gente está corrigindo. Eu tenho que ler tudo. Veja a alternativa B. É um amante que fica lembrando as emoções do papel. Letra C, um amante que já está com os cabelos grisalhos. Letra D, um amante pedindo que o amor continue. Letra E, autodescrição do amante. Percebeu que todas as alternativas trazem o amante como resposta? Se todas as alternativas trazem o amante como resposta, a que conclusão nós chegamos? Que é amante. Então vejam só, primeira informação, ser amante está correta. Vamos para a segunda parte, que encontra uma antiga paixão. Ele encontra uma antiga paixão, essa paixão é antiga, tá? Dá para ter certeza se essa paixão é antiga ou não? Ele diz assim, ó, já sobre a fronte vã me acinzenta o cabelo do jovem que perdi, meus olhos brilham menos, já não tem jus a beijos minha boca, se ainda amas. Pessoal, o ainda não estabelece que amava antes? Se ainda ama é porque amava antes. Pronto, essa palavrinha ainda, relacionada à paixão, me estabelece uma relação de tempo, não é? Então, se ele encontra uma antiga paixão, a paixão é antiga, isso é verdade. Então eu tenho mais uma verdade. A questão é, ele encontra a paixão? Ou ele já estava com ela? Falou, opa, isso daí não dá para saber no texto. Perfeito. Vejam que eu achei uma informação importante, eu achei uma dúvida. Olha só, quando eu digo aqui, ó, encontra, dá para perceber se ele encontra mesmo? Falou assim, não dá para perceber. O texto não traz essa informação. Ela é uma extrapolação. Ótimo, você circula, porque a extrapolação eu chamo de dúvida. E dúvida é importante, porque ela é uma informação que todo mundo despreza, não é verdade? Pessoal, o que uma dúvida representa? Olha para mim para eu explicar para você. Dúvida é 50% certo, 50% errado, não é verdade? Então, quando eu tenho uma dúvida, pode estar certo, pode estar errado. Agora, e o que acontece se dentro de uma questão eu tiver duas dúvidas? Falou, uma pode estar certa, outra pode estar errada. Falo assim, mas perceba que agora eu tenho trunfos na minha mão. Porque para uma questão estar correta, tudo tem que estar absolutamente certo. Basta uma informação estar errada para que toda a questão fique errada, não é assim? Mas tudo tem que estar correto para a questão inteira estar correta. Se eu tenho uma dúvida, eu tenho chance de estar entre todas as questões, se uma delas é duvidosa, essa pode estar certa, combinando com todas, ou estar errada, destruindo todas. Agora, se eu tenho duas erradas, perceba que basta uma delas estar errada para que todas continuem.
Então, quanto maior o número de dúvidas, maior a chance de estar errada, porque eu posso ter apenas uma dessas que eu tenho dúvida errada. As outras podem estar certas. Mesmo que eu tenho 3 dúvidas, tenho dúvida, dúvida e dúvida. Eu não preciso que as 3 estejam erradas para a questão estar errada, basta uma. Então, o que eu faço? Quanto mais dúvidas eu tenho, mais errada a minha questão tende a ser. Então, volta para cá e vamos ler. Eu já achei uma dúvida. Encontro uma antiga paixão. Tá? Esta primeira dúvida vai construir para nós o quê? A primeira fragilização da alternativa. Então eu continuo lendo, marquei aquilo, dos seus tempos de mocidade. Dá para saber se essa paixão é dos tempos de mocidade? Você fala assim, olha, ele diz que dos cabelos brancos, já sobre a fronte vance-me acinzento o cabelo, do jovem que perdi, meus olhos brilham menos, já não tem jus a beijo, e se me ainda amas, por amor não ames, trairias-me comigo. O que eu sei? Se você ainda ama, porque amava antes, e ele fala sobre o quê? O tempo do passado, se você me ainda amas, e agora você não ama mais, porque eu já não tenho mais, tá? Falou assim, os cabelos do passado, agora os meus cabelos estão brancos, eu entendo que o passado era a juventude. Posso entender? Fala, professor, posso mais ou menos. Eu gostaria de atribuir a essa última informação 50% de dúvida. Falou, beleza. Então eu tenho o quê? Dos seus tempos de mocidade, uma dúvida 0,5. Você falou, olha que bacana, então eu tenho uma dúvida, mais meia dúvida, eu tenho uma dúvida e meia. Beleza, deixa ali. Ué, e agora, tá certo ou tá errado? Não sei. Porque eu estabeleço a relação desses elementos comparando uma com a outra. Se eu tiver todas as questões posteriores com um número maior de dúvidas, o que vai acontecer é o seguinte, tenho mais dúvidas do que essa tem pouca, então tá certo. Tá? Então vejam só. O que eu tenho aqui? Vou para a segunda. É um amante que fica lembrando as emoções do papel e confessa que nunca esqueceu. Pergunta, é um amante? Você fala, sim, já provamos a primeira. Perfeito. Que fica lembrando as emoções do papel, ele fica lembrando das emoções? Falou, vamos ver? Lembra ou não lembra? Quando ele diz assim, ó, se me ainda amas, né? Ou seja, quando ele diz, meus olhos brilham menos, já não tem, e se me ainda amas, perceba que o já não tem é porque um dia teve, se me ainda amas é porque amava antes, então eu posso dizer que ele fica lembrando sobre as emoções do amor do passado? Posso, isso é verdade. Mas é no papel? Como é que eu vou saber se ele fica lembrando no papel ou não? Fala assim, porque é ele que está escrevendo. Quem disse que quem está falando no poema é quem escreveu? Se foi quem escreveu, qual dos dois? Ricardo Reis ou Fernando Pessoa? Ricardo Reis é uma criação de Fernando Pessoa. Quem escreveu foi Fernando Pessoa. Ricardo Reis foi uma criação. E quem disse que o Ricardo Reis não está criando um outro também? Então vejam, eu não tenho como afirmar que aquilo que está acontecendo, ele está registrando num papel. Então a minha primeira dúvida está ligada ao papel. Eu não sei se quem realmente está expressando o sentimento foi quem colocou no papel. Então o papelzinho aqui, olha só, você vai circular aí no seu papel, como uma dúvida. Depois, e confessa que nunca esqueceu. Primeiro, ele a esqueceu? Ele diz em algum momento, olha, eu esqueci ou não a esqueci. Ele faz isso? Ele não faz. Então, o que eu tenho de saber? Essa é uma informação que eu não percebo no texto. Ou seja, confessa que não esqueceu. Ele esqueceu? Não sei. É uma dúvida. Ele confessa, existe em algum momento essa confissão? Também não. Então, perceba que é mais uma informação que vai além do texto. Eu tenho a ideia da... Fica lembrando das emoções do papel. Papel é a minha primeira dúvida. Depois, ele confessa alguma coisa, é uma segunda dúvida. E que ele nunca esqueceu, é uma terceira dúvida. Eu tenho 3 dúvidas aí. Faça a comparação. Alternativa A, eu tenho uma dúvida e meia. Alternativa B, eu tenho 3 dúvidas. Quanto mais dúvidas eu tenho, mais errada a minha questão é. Se eu tivesse que terminar agora, eu diria simplesmente, a alternativa A é mais correta do que a alternativa B. Isso me põe... Qual característica? Eu elimino, olha, você pega uma caneta e passa um traço aqui, ó. Eu elimino a alternativa B, porque ela tem mais dúvidas. Eu não sei se a letra A é a correta, mas eu sei por comparação, com certeza, que a alternativa B está errada. Está errada porque ela traz muita dúvida. Então eu sei que é erro de extrapolação. Eu vou para a letra C. Olha só, um amante
que já está com os cabelos grisalhos em sua fronte. Tá? Um amante que está com os cabelos grisalhos em sua fronte. Primeira pergunta, é um amante? Falou assim, é amante. Depois, ele está com os cabelos grisalhos em sua fronte? Falou, prova. Ué, olha só, já sobre a fronte vã se me acinzenta o cabelo. Se o meu cabelo fica acinzentado é porque eu estou misturando branco com preto. Misturar branco com preto é ter o quê? Cabelos grisalhos. Não é? Isso é verdade. E ele já diz, a fronte vã se me acinzenta, então cabelos grisalhos em sua fronte. O que eu sei aqui? Que isso é verdade. Tá? Então, tem alguma dúvida aqui? Ele falou, não tem. Tudo que eu estou dizendo aqui é verdade? Sim. Então, se eu comparar agora a alternativa A, que eu tenho uma dúvida e meia, com a alternativa C, que eu tenho só verdade, com qual eu fico? Com a alternativa C. E eu entendo que essa que eu tinha dúvida é uma extrapolação também, porque toda vez que eu tenho dúvida é porque eu não consigo confirmar pelo texto. Então, a alternativa A é erro de extrapolação, assim como a letra B. E a C? Eu só sei que até agora ela está correta. Para onde eu vou? Para a alternativa D de dado. Vão me acompanhando, vão percebendo como eu estou eliminando as estruturas. Então eu digo agora, D é um amante pedindo que o amor continue como antes, senão ele vai ser traído. Primeira pergunta, é um amante? Sim, é verdade. Depois, ele está pedindo que o amor continue? Você fala assim, não. Ele está dizendo, não ames. Olha aqui, ó, não ames. Não amar não é dizer para o amor continuar. Então, o que ele fala aqui é o contrário. Vejam só. Ele diz, pedindo que o amor continue. Isso é contrário do que ele diz. Não ames, então isso daqui está errado, não é dúvida. Minha gente, veja, eu tenho uma alternativa certa, que é a letra C. E eu na D já vi que eu tenho um erro. Eu posso continuar, mas eu já percebi que a letra D está errada. Por quê? Mesmo que eu continue, ele vai dizer que o amor continue como antes, senão ele vai ser traído. Ele misturou as informações para criar uma confusão. O importante é que eu tenho um dado relevante, que é contrário à verdade. Isso faz com que eu o quê? Elimine a alternativa D de dado e já a identifique como que erro de contradição, porque a informação que ele dá é contrária à informação normal. Então ele estabeleceu essa relação de oposição. Tá? Então o que ele vai fazer? Sobra para nós a alternativa E. Né? Sobra para nós a alternativa E. Então vamos brincar com a alternativa E agora. Né? Olha só. Autodescrição do amante, revelando o seu envelhecimento e sua perda de vitalidade. Tá? Primeira coisa, é amante? É amante. Ele é um amante. Depois, ele está se autodescrevendo? Sim, ele se autodescreve, não é verdade? Veja só, ele diz assim, que a fronte está ficando acinzentada, que ele perdeu o cabelo da juventude, que os olhos brilham menos, que a boca já não tem jus a beijos. Então, é verdade que ele se autodescreve? É verdade. Então, até aí está bonito. Depois, revelando o seu envelhecimento. Onde que a gente percebe que ele revela o seu envelhecimento? Posso dizer que os cabelos se embranquiçarem, se acinzentarem, é sinal de envelhecimento? Falou, né? Tem cabelo morrendo. Então, se o cabelo está morrendo, parte dele está morrendo. Ele está morrendo junto, está ficando velho. Tá? Então, isso daí é uma verdade. Eu tenho outras coisas que poderiam sugerir isso, mas só que só o cabelo já ficar acinzentado já me dá essa conotação dele estar envelhecendo. E a perda de vitalidade? Ela aparece em algum momento? Pessoal, perda de vitalidade é tudo aquilo que representa a perda de vida. Os cabelos ficarem brancos representa a perda de vitalidade. Porque ele está perdendo vida, perdendo saúde. Ele, por exemplo, diz assim, ó, meus olhos brilham menos. Por que os olhos dele brilham menos? Tá? É porque ele está doente. Se perdeu o brilho, é porque alguma coisa aconteceu. Se não é por razões emocionais o que o fazem ficar mal, são por razões físicas. Não faz mal. Tá? Então, o que aconteceu? Eu posso estabelecer que está perdendo a vitalidade? Está perdendo a vitalidade. A boca não tem jus a beijos. Por que a boca não justifica ser beijada?
Isso daí é perda de vitalidade. Você fala, não, pode ser porque está velho? Não, pode estar banguela. Né? Beijar uma boca banguela é justificável? Ou então, quando ele diz, né, já não tem jus a beijos minha boca, fala assim, meus olhos brilham menos. Vejam, são elementos relativos o quê? A minha falta de vida. De vida. O que eu tenho então? Pude comprovar que ele se autodescreve? Posso. Pude comprovar que ele é um amante? Sim. Pude mostrar que ele está revelando o envelhecimento através dos cabelos brancos? Pude. Pude revelar a perda de vitalidade dele? Pude também. Então vamos lá. O que eu tenho para comparar agora nesse contexto? Eu tenho minha primeira estrutura, que é o quê? Alternativa C, um amante que está com os cabelos grisalhos em sua fronte. Isso é verdade? É verdade. Agora, ele autodescreve, é amante, revela o envelhecimento, revela a sua perda de vitalidade. Eu tenho 4 verdades contra 2 verdades. Um amante, tá? Que está com os cabelos grisalhos. 4 verdades vale mais do que 2 verdades. Nesse contexto, eu posso, por comparação, dizer o que? Então existem 2 questões verdadeiras, mas qual é a mais correta? É a que traz o maior número de elementos relativos à verdade. Consequentemente, a minha alternativa correta é a alternativa E. E como é que eu trabalho, então, se a E eu atribuí como correta, como é que eu vou classificar a letra C se ela também está correta? Ela está correta, mas ela tem um número reduzido de informações comparada com a alternativa E. É por isso que eu vou dizer que ela comete o erro de redução. Tá? Então, o que é o erro de redução? É quando eu construo a minha questão e ela apresenta o quê? Um número menor. Por que isso daí é importante? O que você deve compreender dentro dessa relação? Vamos entender? É muito comum que você encontre uma questão em que você tenha o quê? Todas as alternativas corretas. Você pode encontrar tudo correto? Pode, mas você vai ter de assinalar a mais correta. Não se esqueça disso. E para isso você tem de dimensionar as questões. Tá? Você tem que dimensionar as questões. Posso encontrar uma questão em que todas as questões estejam erradas, todas as alternativas erradas? Posso sim. Está tudinho errado. O que eu faço então com essa que está todinha errada? Tá? Eu vou ter que dimensionar A, B, C, D e E ver qual delas traz o maior número de erros. Porque eu posso ter dúvidas em todas. Vou ter que ver a que traz maior número de dúvidas. A que traz mais dúvida é a mais errada. A que traz mais erros é a mais errada. Tá? Porque é bastante comum que ele peça para você identificar aquela que melhor representa esse tipo de erro. Tá certo? Essa é uma técnica que serve para qualquer questão em si. Vejam que eu não estou falando aqui especificamente da matéria de português. Por mais que eu esteja trabalhando um texto, eu quero que você perceba o seguinte. A técnica dos erros clássicos de interpretação, ela pode ser aplicada em qualquer universo das questões que você vai encontrar na sua prova. E volto a dizer, se você chegar na sua prova com certa insegurança, essa insegurança geralmente vai acontecer por quê? Pela tensão e pelo nervosismo. Confie no que você sabe e trabalhe principalmente com esse conhecimento em 2 níveis. A maioria procura apenas a questão correta. Você vai procurar 2 coisas. A questão correta, mas principalmente a questão errada. Lembre-se que numa alternativa em que você deve assinalar a correta, você tem uma certa e 4 erradas. É mais fácil achar errada do que achar certa. Por isso que eu faço. Conforme eu vou eliminando as alternativas corretas, eu vou aumentando a perspectiva de achar minha certa. Pessoal, se eu chegar em dado momento e eliminar 4 questões e a que sobrar eu não tiver o quê? Certeza quanto à correção dela, lembre-se que ela só pode ser a correta porque você eliminou as outras 4. Então, com a teoria dos erros, eu trabalho pelo conhecimento do que eu sei para eliminar a alternativa errada e eu trabalho pelo que eu sei para assinalar a alternativa correta. Eu duplico a minha competência e a minha possibilidade de acertar uma questão. É isso aí, é o nosso primeiro trabalho.
com a parte de interpretação de texto. Até o nosso próximo módulo.